Mas eu estudo imagem há alguns anos e espero que a gente tenha um bate-papo legal, que a gente possa mergulhar nesse mundo da imagem, um mundo interessante, profundo, e ter uns momentos agradáveis aqui de conversa, de bate-papo. Bom, linguagem fotográfica e leitura da imagem. Eu queria começar trazendo uma pequena reflexão para vocês. A gente tem esse conceito de que nós precisamos escrever para ser escritor. Então, todos aqui com certeza sabem escrever e sabem ler. Mas quantos aqui será que são escritores? Você já ouviu alguém dizer assim, eu não consegui escrever um livro ainda porque eu não conheço todas as palavras? Já ouviu alguém dizer isso? Porque se a gente pegar um texto aqui do Saramago, por exemplo, provavelmente a gente conhece todas as palavras que estão naquele texto. Mas por que será que nós não tivemos a ideia de ajuntar as palavras daquela forma, daquele jeito, com aquela pontuação e contar aquela história? Então a gente entende que existe uma diferença entre pessoas que sabem escrever e pessoas que são escritores. No mundo da imagem, isso é muito parecido. Então o conceito de leitura da imagem, eu parto do princípio que eu preciso escrever algo. Só que eu escrevo com a luz. Será que alguém aqui é incapaz de fazer uma foto? Será que alguém aqui tem alguma limitação que impeça apertar um botão? Mas será que isso te coloca na categoria de fotógrafo? Será que você está escrevendo com a luz? Essa é a primeira coisa que eu... A imagem, ela combina muito, a imagem fotográfica combina muito com o silêncio. Você já parou para pensar que os seus olhos não fotografam? Os seus olhos filmam? Já parou para pensar nisso? Nós temos uma capacidade de armazenamento na nossa memória que armazena muitos filmes na nossa memória. Não é assim? Mas nós não temos a capacidade de fotografar com nossos olhos. Porque a fotografia ela tem uma relação muito forte com o tempo, com a capacidade de congelar o tempo, com a capacidade de promover a contemplação para um único elemento. E aquele elemento vai ecoar na nossa cabeça e vai ecoar de forma que a gente consiga mergulhar nesse mundo. Para isso eu preciso ser capaz de ler essas imagens. Qual seria o som desse silêncio? Qual seria a necessidade? Então, uma das dicas básicas que eu dou para a leitura da imagem, para aprender a ler imagens, é aprender a contemplar. Então, a primeira coisa que o fotógrafo faz, o fotógrafo por vocação, não o fotógrafo por profissão, independente se ele é profissional ou amador, tem muitos amadores que têm a vocação de ser fotógrafos. E assim atuam como fotógrafo, mas não vivem disso. Portanto, não são profissionais. Só fazem aquilo por amor. Mas uma das dicas básicas para você escrever com a luz é que você entenda o silêncio. Entenda a contemplação. Então, o fotógrafo, por vocação, ele contempla o belo, ele contempla o que é inquieto, ele contempla o que o angustia, registra aquilo para promover a contemplação dos outros. Isso é fotografia. A imagem é a dimensão verdadeira da história. Quem falou isso foi Abi Harburg, que é o considerado o pai da iconologia. Ele escreveu a história da arte somente com imagens. E numa biblioteca elíptica que está em Londres. E ele foi conhecido justamente por criar um conceito de montagem.
ele não organizou os livros por ordem alfabética ou por ordem estética. Ele fez uma organização por meio da história, do que aquela imagem podia contar e como que um livro poderia se conectar com o outro. Então, ele foi considerado o pai da iconologia. E ele diz que a imagem é a dimensão verdadeira da história. Você já pensou como seria você contar uma história se você não tivesse imagens? Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Eu estou fazendo um filme, eu sou fotógrafo e também sou cineasta. E eu estou fazendo um filme no Haiti. Estou fazendo um documentário lá. Eu tenho uma filhinha de 3 anos. E eu falando no Skype com ela, de lá, eu falei para ela assim, que eu também sou professor, e ela sabe que às vezes eu saio para estar com as minhas crianças. Apesar de eu dar aula na faculdade, ela acha que são as minhas crianças. E aí eu falei para ela por Skype, falei assim, filha, olha as crianças que o papai tá conversando aqui no Haiti. Pede para a mamãe te mostrar. E assim ficou. Ela viu aquelas imagens que eu tinha feito no Instagram, enfim. Quando eu voltei para o Brasil, a gente estava vendo um site, alguma coisa assim, na internet. Ela tem 3 anos. E ela viu uma foto de algumas crianças africanas sorrindo. Crianças negras sorrindo, com uma característica visual muito parecida das minhas fotos. Ela pegou, olhou e falou, papai, são as suas crianças do Haiti? E eu comecei a imaginar como a criança tem um poder de leitura de imagem muito mais profundo do que nós. Como eu vou explicar para a minha filha, Giovana, como eu vou explicar para ela o que é Haiti? Eu não sei explicar para ela. Mas eu soube mostrar uma imagem para ela. E aquela imagem foi armazenada e ela conseguiu ler, conseguiu reproduzir, conseguiu identificar. Ao longo dos anos a gente vai perdendo essa capacidade e isso vai nos tornando mais óbvios, mais repetitivos. Nós vamos falar mais sobre isso. Essa imagem é interessante porque ela transmite, será, angústia, ela te transmite um pouco de depressão, ela te transmite um pouco de reflexão. Existem os elementos, uma coisa que é importante a gente lembrar na leitura da imagem, que isso diferencia, é uma dica legal, os elementos que estão ditos na imagem, que eu chamo de elementos denotativos, e os elementos conotativos. Vamos lá, vou ensinar vocês. Os elementos denotativos de dicionário. Então, os elementos que eu consigo visualizar, os elementos que eu consigo identificar. Eu consigo ver uma pessoa, eu consigo ver uma estrutura de concreto, consigo ver uma quantidade de água muito grande, o que provavelmente é o mar. Consigo ver que tem alguns prédios, mas não são muitos, portanto não é um lugar muito povoado. Mas tem prédios, também não é um lugar totalmente deserto. Os prédios estão para lá. Então significa que pode ser um rio, mas as ondas me indicam que provavelmente é o mar. Para tudo isso, nós somos capazes de identificar da forma denotativa o que está evidente na imagem. Mas e o que é conotativo? O que é subjetivo? O que depende da composição? O que depende do que eu quis transmitir no caso? Eu quis transmitir esse momento de reflexão, esse momento de contemplação, talvez. E para isso eu busquei esse ângulo, essa profundidade, esse desenho na imagem. O curioso é o seguinte, isso é uma plataforma de pesca, que fica em Mongaguá, no litoral aqui de São Paulo, e se eu abrisse um pouquinho mais o quadro, vocês iam ver um monte de gente pescando, uma festa, criança, família. Esse cara é um pescador que ele estava montando, ele estava escolhendo o lugar onde ele ia colocar a sua vara. E ele foi para o outro lado, foi para ali, e ele debruçou por pouquíssimos segundos para ver se ali era o lugar para ele colocar a vara dele. Conclusão. O sentido conotativo é totalmente inverso da realidade. Dificilmente você conseguiu visualizar tudo isso que eu falei, que é a realidade, com essa imagem, porque eu levei você a pensar em outra coisa. E aí hoje a gente fica tantas pessoas. O que aconteceu? Eu visualizei essa imagem antes dela acontecer. E esperei
ele se posicionar nesse lugar para que eu apertasse o botão. Só isso. Só que isso é manipulação da imagem? Não. Isso é imagem genuína, mas é manipulação da realidade. Tem alguma coisa de errado nisso? Não sei. Vamos pensar nisso depois. Imagens podem ser enigmas. Podem ser enigmas. Mas elas devem ser enigmas? Quando que um enigma é interessante? Quando ele não revela tudo. Quando ele te deixa margem para que o conotativo conflite com o denotativo. Vocês estão me entendendo? O sentido, como nós estamos falando de linguagem fotográfica, os conceitos de linguagem se aplicam em alguns casos. E nesse caso, conotação e denotação se aplica muito na imagem. Então o que você está vendo? Você está vendo uma estrada, você está vendo algumas montanhas, você está vendo o céu. Você não sabe onde é, você pode deduzir com base no seu vocabulário imagético. Talvez você já tenha visto essa paisagem, talvez você já tenha ido nesse lugar. Talvez você já tenha visto algo parecido com esse lugar. O fato é, por que essa imagem? Por que esse clique? O que ele diz? Onde ele quer chegar? Aonde ele quer te levar? Esse enigma faz com que você fique mais tempo pensando na conotação, pensando no seu universo. Esse enigma faz você viajar nesse mundo, faz você entrar por essa estrada, faz você identificar com o seu vocabulário imagético primeiro, e em segundo lugar, faz você conectar com as suas emoções. Então a realidade pouco importa. O que importa é a informação. O que importa é o que a imagem provoca. Muita gente fala assim para mim: Alisson, como é que funciona a questão da manipulação da imagem? Como que você vê a questão dos filtros no Instagram? Eu vou ser muito honesto para vocês e muito direto. Isso para mim tudo é balela. Balela. Se a imagem provocou, se a imagem é genuína, se ela foi realmente escrita, se eu tenho elementos ali, conotativos e denotativos, que me fazem pensar, que me fazem contemplar, o resto é resto. E é ridículo pensar em manipulação da imagem. Ridículo. Por quê? Porque a manipulação da imagem existe em todo momento. Nós podemos fazer uma foto aqui onde pareça que tem 4 vezes mais pessoas do que tem aqui. É muito fácil isso. E eu não preciso de filtro para fazer isso. É só usar a lente certa no ângulo certo. O que é verdade? Não importa o que é verdade. Você não sabe o que é verdade. Nem eu sei o que é verdade. Você não sabe quem sou eu. Você sabe que você está vendo uma imagem aqui. Você está vendo uma imagem de um cara que está com uma camiseta dizendo ajude o Haiti. Só isso. Você não sabe o que eu penso, você não sabe o que eu gosto. Mas você está vendo uma imagem. E essa imagem, às vezes, fala de alguma verdade. Às vezes não. Às vezes nós criamos imagens. Por que você está vestido assim? Por que você corta seu cabelo assim? Porque você está pensando na sua imagem. E o quanto que ela representa da verdade de quem você é. Você é capaz de olhar para uma pessoa e falar assim, só de olhar, eu conheço essa pessoa. Não. Porque a imagem dela é uma representação do real. E não o real. O real eu não sei o que é. E eu quero descobrir. Em todos os aspectos. Eu quero descobrir o que é real aí. Eu quero descobrir. E essa descoberta do real, muitas vezes, é o enigma no qual eu me refiro. Muitas vezes essa descoberta faz com que eu gaste tempo, que eu pare a minha loucura da vida para que eu consiga pensar um pouco. Só para vocês saberem, isso é no alto da Cordilheira dos Andes, um lugar maravilhoso, absurdamente frio, mas a imagem não mostra isso para nós. Para mim, essa imagem mostra que existem opções, caminhos, escolhas que nós fazemos o tempo todo. Só isso. Se as imagens podem ser enigmas, elas devem ser decifradas. Acho que isso tem a ver com vocação, né? Uma cadeira foi feita para ser usada como cadeira, para que pessoas sentem nela. Se eu produzo imagens e elas nunca são decifradas, elas são infelizes. As imagens não ocupam o lugar pela qual elas nasceram.
o propósito da imagem. Então, se eu crio enigmas, é muito interessante que eu pense em decifrar esses enigmas, que essas imagens possam ecoar na cabeça das pessoas de forma diferente. Esse universo da imagem é muito interessante. Os textos também funcionam assim. Existem diferentes interpretações para textos. Mas a imagem, o universo da imagem é muito mais rico. Por quê? Porque o meu vocabulário imagético, eu consigo me comunicar com a minha filha de 3 anos com imagem muito melhor do que com texto. Porque ela tem um vocabulário imagético muito rico, mesmo com 3 anos de idade. Só que a interpretação dela, a forma que ela decifra a imagem, é muito diferente. E a forma que cada um de vocês decifra a imagem também é muito diferente. Isso torna tudo mais interessante. Rapidinho eu vou falar sobre essa imagem. Essa imagem é muito forte para mim. Aliás, até agora eu só mostrei imagens feitas com fotografia de filme. Não usei foto digital. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Não tenho nada contra também, né? Essa imagem, é claro que eu já dei uma dica para vocês decifrarem. A imagem anterior era no alto da Cordilheira dos Andes. Vocês provavelmente já estão matando a charada que essa imagem é no Peru, na Bolívia ou algo assim. É no Peru. Sentido conotativo. O que você está vendo? Você está vendo uma pessoa tocando flauta, você está vendo pedra, quase não dá para ver aí a diferença do tonalidade de azul, mas existe uma diferença que indica que ele está no alto e tem uma quantidade de água muito grande abaixo. Ok. O que mais que eu estou vendo? Eu estou vendo a roupa dele, a cor dele, estou vendo alguns elementos que indicam a cultura dele. Ok. Decifrei a parte denotativa, o óbvio, o que está aparente, a primeira camada. Agora eu vou para a segunda camada. À medida que você me conhece, à medida que você sabe como eu penso, você vai decifrar essa imagem de forma diferente. Porque essa imagem representa para mim o que nós estamos fazendo com esse povo de uma ilha no Lago Titicaca, Ilha Yamantani. Rapidinho eu vou contar a história para vocês. Esse lugar oferece uma coisa que chama-se turismo vivencial. O que é isso? Você viaja num barco, Lago Titicaca, não sei se vocês conhecem, é o maior lago na altitude do mundo. Ele está na altitude de mais ou menos 3.000 metros. E tem ilhas nesse lago. E essa ilha não tem luz elétrica, não tem água encanada. E você viaja um dia inteiro, chega no final da tarde, passa a noite com eles, dentro da casa deles. No outro dia, toma café com eles e volta para o barco na hora do almoço, mais ou menos. Isso chama-se turismo vivencial. E o que acontece? A ilha é sustentada por isso. Só que eles estão criando, essa ilha virou um grande teatro. Esse menino ficou nessa posição de forma totalmente desconfortável. Eu quebrei todos os conceitos de linguagem fotográfica nessa foto. E isso já demonstra que eu, como sou muito técnico, já demonstra parte do meu sentimento na hora que eu tirei essa foto. Na verdade, quem conhece um pouquinho mais sobre a cultura, percebe que ele não está tocando essa flauta. Essa posição não permite que ele toque essa flauta. Ele está numa postura bem desconfortável, e ele só está ali porque aquilo chama atenção. Pessoas tiram foto dessa cena e dão propina para ele, dão uma esmola para ele. O que tem de vivencial nisso? Ele está encenando. É um teatro gigante. A gente dorme na casa desse povo, onde na manhã eles oferecem ovo mexido para a gente. Por quê? Porque eles sabem que a gente gosta disso. Que eles sabem que os europeus e os americanos gostam disso. Isso não tem nada a ver com entender uma cultura e vivenciar uma cultura. E isso me deixa chateado, porque isso não tem nada a ver com o que eu acredito. Então essa imagem, ela não segue, ela traz um certo desconforto, porque a composição dela não permite que eu consiga mergulhar nessa imagem e consiga navegar demais nessa imagem. Então, esse desconforto foi parte do que eu quis imprimir para revelar um pouquinho, para indicar um caminho para que a pessoa que está assistindo, vendo, decifre essa imagem. Ah, Alisson, mas esse processo é muito complexo. Eu precisaria conhecer o que você pensa, teria que conhecer o seu trabalho. Sim, é isso mesmo. Se uma pessoa que nunca estudou arte olhar Guernica de Picasso,
será que vai entender todo o conceito? Será que é possível dar o valor para Guernica se você não conhecer quem é Picasso, a história toda e o contexto onde ela foi pintada? Não é possível. Então, o contexto, mais uma palavra importante para você, sentido denotativo, sentido conotativo e contexto. O contexto na imagem faz toda a diferença. Bom, vou passar outro exercício legal para vocês, que é o conceito de ressignificado. A imagem ela pode proporcionar para mim um ressignificado. Então, ajuda muito na denotação. Perdão, ajuda muito na conotação. Na denotação, o que você está vendo? Você está vendo uma ave. Se você conhecer mais sobre aves, você vai saber qual é o nome científico da ave. Não importa. Uma garça. Você está vendo que ela está sob uma estrutura de concreto e está talvez olhando para alguma coisa, não sei o quê. É isso que você está vendo, não tem mais nada na imagem. Ok. O que você está vendo? Você está vendo uma pessoa com uma câmera na mão, com os pés virados para uma direção e o rosto virado para outra. Ele está num lugar, talvez uma fábrica, perto de um rio. É isso que você está vendo. Agora, como que eu trago um outro significado conotativo para imagens óbvias? A simples sugestão do posicionamento, eu consigo fazer isso. Quando eu coloco as três imagens juntas, eu acho que vocês mataram a charada. Se não mataram, eu vou ajudar. Essa imagem é de Jânio Quadros, em 1961. Ele estava no Uruguai. Essa imagem ganhou o prêmio Shell de fotografia. Me perdoe, eu esqueci o nome do fotógrafo. E ele estava no Uruguai num evento e ele estava precisando definir qual seria o rumo do país. Se ele renunciava, ou seja, se ele ia pelo conceito de direita ou de esquerda. O sentido denotativo dessa imagem de Jânio Quadros, de 1961, não diz nada disso. Ele estava no Uruguai e provavelmente nesse exato momento ele estava pensando: vou ali conversar com o embaixador de tal país ou vou ali conversar com o meu amigo? Vou ali pegar uma coxinha ou vou ali tomar uma água? E ele teve um momento de indecisão que representou o momento de indecisão que o nosso país vivia. Quando eu coloco ela junto com outras duas imagens, a garça, eu tirei porque quando eu tirei essa foto eu lembrei da foto do Jânio. E a garça estava com os pés trocados. E a impressão que eu tinha é que ela não sabia se ela ia mergulhar para cá ou para lá. Esse cidadão com a câmera na mão é meu irmão. Nesse momento eu lembrei disso também. Porque ele estava ali, faço a imagem daqui ou faço a imagem dali? Simples assim. Mas quando eu coloco isso perto da imagem de Jânio Quadros, eu indico para vocês muito mais coisa. E eu ligo e eu trago um ressignificado para algo que denotativamente estava óbvio e me indicava outra direção. Estão entendendo? Isso é um exercício muito legal. Vale muito você fazer esse caminho. Você pode fazer isso com muita simplicidade. Hoje o Instagram, por exemplo, tem um filtro que permite que você divida a imagem em duas e você traz um ressignificado para o quadro. Geralmente as pessoas não usam dessa forma. Por quê? Porque não estão escrevendo nada. Não querem trazer uma reflexão. Simplesmente querem mostrar que estavam na praia e estavam comendo camarão. O que isso importa? Não sei. Não sou eu que vou julgar. Mas divide o quadro assim, porque quer colocar duas fotos ao mesmo tempo, só isso. Mas o potencial que isso pode proporcionar, você colocar imagens que têm um contexto junto com a imagem que você produziu, por exemplo, isso pode te levar para uma interpretação mais profunda e isso pode te levar para que a pessoa contemple e navegue dentro da sua imagem. Vou dar mais uma dica para vocês, vou ter que correr um pouquinho. A construção da narrativa. Se eu estou falando sobre linguagem fotográfica, existe uma narrativa. Existe a necessidade de ter um breve roteiro que é escrito muito diferente de um roteiro de filme, de um roteiro de novela, de vídeo, enfim. Um roteiro da imagem. Então, eu vou levar vocês, aliás, uma coisa curiosa. Quando eu mostro as minhas imagens, eu mostro muito de quem eu sou. Então, geralmente, quando eu mostro essas imagens, eu me sinto nu.
na frente de vocês, porque eu estou mostrando a minha intimidade aqui. E eu vou revelar a intimidade da minha narrativa, como a minha cabeça funciona para chegar numa imagem. Então eu estava numa praia em Vila Velha, no Espírito Santo, era antes das 7 da manhã, um grupo, a gente tinha trabalhado a noite inteira no evento, e aí um grupo foi ver o nascer do sol na praia, evidentemente, um belíssimo nascer do sol. Só que essas fotos são óbvias. O belo, né, eu não me contento somente com o belo, porque fotografar o belo é relativamente fácil. Depois que todo mundo fotografou o pôr do sol, comemorou, não sei o quê, foi todo mundo dormir. Aí eu falei, agora eu vou escrever uma história. E aí que eu comecei a fotografar. Também fiz as fotos do nascer do sol, evidentemente, mas essas eu nem trouxe. Construção da narrativa, conexão dos mundos. Eu achei interessante esse ambiente, onde as pessoas estavam com essa luz muito bonita, essa sensação de paz e essa angústia que estava no rosto desses garis. E aquilo foi me levando a entrar dentro do mundo deles. Eles tinham uma mesma... Imagina quanto tempo eles faziam isso. O interessante também é que eu, com uma teleobjetiva, estava fotografando, e eles não sabiam que eu estava fotografando, eles nem imaginavam que eu os fotografava. Ele imaginava que eu fotografava a praia, ou que todo mundo fotografava. E eu fui mergulhando nesse universo, fui tentando pensar o que passava na cabeça deles, fui entendendo esse universo, o que tinha na praia, a madeira, a bicicleta. Aí eu fui fazendo conexão entre os mundos, comecei a pensar o que essa trave poderia significar. A trave é muito emblemática no contexto do futebol, evidentemente, né? Quando a bola passa por ali, as coisas mudam, pessoas ganham milhões, ou bilhões de pessoas curtem ou não aquela situação. Então é um elemento tão simples. A imagem disso é tão simples, mas é tão representativa dentro desse contexto. E eu fiz um paralelo entre a relação de uma trave natural e uma trave artificial. O que eu estou fazendo? Eu estou refletindo, eu estou contemplando, eu estou pensando, para finalmente chegar aonde eu queria chegar. Essa seria a foto que eu traria para vocês. As outras só fizeram parte da construção da narrativa. Eu fiz um exercício, eu passei 40 minutos na internet, numa Twitchcam, falando somente sobre essa foto. E achei que eles iam me detonar. Não é possível. E eu fui muito surpreendido, pessoas de vários estados curtindo as coisas que eu estava falando. Evidentemente que não posso falar tudo isso hoje. Mas a quantidade de coisas que eu pude falar com essa simples imagem, que tem elementos denotativos muito claros, e eu tenho a questão de uma palavra também ser uma imagem. Isso me traz muitos pensamentos, isso me traz muitas reflexões. Mas, na verdade, eu tirei essa foto porque ela é uma negação a muitas realidades, ela é uma negação a muitos preconceitos, mas, para mim, ela só me leva... Eu vou imprimir essa foto para colocar no meu escritório, porque eu tenho uma grande dificuldade em dizer não. E essa foto me ajuda a lembrar disso. Simples assim. Alisson, não precisa ser profunda, a imagem não precisa trazer uma discussão profunda sobre a realidade da humanidade? Não, não precisa. Agora, se isso te levar a pensar na realidade da humanidade, se isso te levar a pensar na negação que você faz o tempo todo para você mesmo, na negação que você faz, ótimo. E eu preciso de elementos para que levem você a pensar nisso. O não, para que cada um dê um significado diferente, um ressignificado também. O não, ele está numa seção áurea, com o foco privilegiado. E eu deixo muito claro que a foto é sobre um não. Um não que está escrito num barco, que eu não sei porquê, que eu não sei de onde veio, para onde vai. Não sei por que raios uma pessoa escreveu não ali. Mas eu sei que não tinha nada escrito antes, nem nada escrito depois. E isso me faz pensar, isso me faz mergulhar, isso me faz imaginar. E isso, para mim, é interessante. Uma pessoa me perguntou, se você escreveu esse não no Photoshop? Evidentemente que não, que essa imagem estava clara, sim, não existe nenhum tratamento adicional. E eu procurei um ângulo que favorecesse para que esse não ficasse realmente em evidência e saltado, porque a foto é
somente sobre ele. Então, toda a história que eu estava contando, dos garis, das traves e tal, isso tudo só me fez chegar nessa imagem. Isso só foi uma introdução aos conceitos de imagem que eu tenho para poder chegar na imagem e no momento em que eu gostaria de parar, congelar e deixar isso ecoando na minha cabeça principalmente, e se for o caso, na cabeça de quem vê. A imagem ela tem uma leitura subjetiva. O que você está vendo? Você está vendo uma pessoa com óculos escuros com uma borboleta na mão. Está vendo um anel? Nada mais. Está vendo um fundo desfocado? O que isso representa? Para alguns, nada. Para outros, a borboleta é o maior símbolo da transformação que existe, da metamorfose. Uma lagarta, que é uma praga para a plantação, que destrói a plantação, rasteja pelo chão, passa por um período de clausura e se transforma num ícone de beleza, de leveza e de polinização, onde propaga a vida. Tá, mas eu não disse isso na imagem. Não. Eu só levei você a pensar. Se isso conectou com o seu universo imagético, com o seu vocabulário imagético, essa imagem pode trazer uma... E aí, o que eu preciso de elemento de composição para fazer com que esse pensamento aconteça? Ligar coisas. O tal do ressignificado. Não é muito fácil de você segurar uma borboleta assim. Ela se move. Você já tentou fotografar borboleta? Elas são ariscas. Então, esse momento traz uma certa surpresa. O que te leva a ficar mais tempo pensando como isso aconteceu. Se você visse essa imagem em alta definição, você ia ver que dá para ver, inclusive, a língua da borboleta. Que a língua da borboleta é grande, assim, ó. E é curioso, isso tudo faz com que você mergulhe nesse universo e fique dando a sua leitura para a imagem. O que você está vendo? Você está vendo uma flor. Talvez a maioria não saiba que é um lírio. O que representa o lírio para você? Nada. Não representa nada. Para mim é uma flor. Ótimo. Para algumas culturas, o lírio representa a riqueza. Como que eu posso evidenciar isso? Dando a textura para o lírio. Dando a sensação tátil que a imagem em 2 dimensões muitas vezes não é capaz de dar. Essa sensação tátil me faz eu mergulhar nesse mundo. Outra questão é o ponto de vista. Geralmente você não vê a flor de baixo para cima. Você sempre vê a flor de cima para baixo. Geralmente não tem no fundo da sua flor, ou no fundo da sua foto de flor, o céu. Isso faz com que eu evidencie a história que eu estou querendo contar. Eu só quero que você pense no lírio. Só isso. De onde veio essa história? Muito simples. Eu dei para minha esposa. Só que eu falei para ela que esse lírio era muito bonito, mas ele com o tempo ele ia se desfazer. E eu ia criar uma forma de tornar o meu ato um ícone do amor que eu tenho por ela. E eu ia congelar aquele momento de forma que ela entendesse que a flor já morreu, mas o meu amor por ela não. Pô, Alisson, totalmente subjetivo. Sim. E você pode ler de várias formas. Você pode ler como riqueza, você pode ler somente como uma foto boa, você pode não gostar da foto. Não importa. É subjetivo. E a imagem passa a ter valor diferente na medida que nós temos um contexto diferente. Garanto para vocês que a minha esposa gostou bastante. Leitura subjetiva. Quem será que sabe o que é isso? É difícil, talvez a resolução aqui não está ajudando. Um farol. Muita gente fala que é um farol. Quando eu coloco... Lembra que eu falei que talvez a gente conheça todas as palavras do texto de Saramago, mas a gente não soube colocá-las naquela ordem? Isso aí é uma peça de xadrez desse tamanho. Só que ela, colocada perto do sol, ela te sugere outra coisa. Não dá para ver, mas tem uma cruz ali. Dá para ver um pouco, né? E essa cruz, às vezes a pessoa acha que é o sol e é o topo de uma igreja, enfim. Geralmente as pessoas viajam e pouquíssimos decifram o que realmente é. Eu só trouxe essa imagem para mostrar para vocês que quando eu posiciono as coisas de forma diferente do que normalmente a gente posiciona, eu transformo a conotação em algo interessante e trago a reflexão profunda.
Essa é muito legal. O que vocês estão vendo? Duvido que alguém decifre. São brotos de chuchu. Só isso. Vou contar essa história rapidinho. Eu estava em Vinhedo, interior de São Paulo. E eu estava fotografando. Aí passa um senhor de uns 70 anos, com um chapéu de palha, bem característico. E ele fala assim: ô moço, você está fotografando para esse lado aqui, mas a cidade está para lá, ó. Lá que está bonito. Aí eu falei assim: o senhor vem sempre aqui? O senhor anda sempre nessa rua? Aí ele falou, sei lá, 30, 40 anos que eu ando aqui. Eu falei assim: ah, que interessante. Vem ver a foto que eu estou fazendo. Aí eu mostrei essa foto para ele. Aí ele falou: meu Deus do céu, isso é o chuchu? Eu falei: é o broto do chuchu. Mas olha que lindo. Eu falei: pois é, o senhor passa por aqui só olhando para esse lado e só pensando lá de baixo na cidade. E o senhor não vê os detalhes desse lugar, que são muito mais interessantes e que contam outras histórias. Para mim essa história ficou interessante porque eu acho que são gatinhos conversando. Mas são chuchus. Então eu posso dar essa subjetividade para a imagem e posso tornar isso mais interessante e posso deixar isso entrar para o universo das histórias do senhor que deve ter contado essa história. Ah, eu vi um rapaz um dia na rua, e deve contar isso para os netos, que fotografou um chuchu. Então uma coisa tão simples, tão elementar, que eu consigo trazer uma outra leitura a partir da atenção, dos detalhes e da conotação. Claro que é muito importante que você tenha a lente certa e o equipamento certo. Sem uma lente micro e uma mão firme, você não faria essa foto. Mas isso é só um detalhe, não é o mais importante. O que está vendo? Uma folha. Se você vê algo além disso, procure rapidamente um psiquiatra, porque não tem nada aí além de uma folha. O sentido denotativo da palavra é isso. Aliás, eu gosto muito dessa expressão do teste de Rorschach, que vem da psicologia, para identificar quem tem uma psicopatia. Então eu mostro imagens abstratas e a pessoa começa a ver: eu estou vendo sangue, eu estou vendo morte. Não está nada ali, só são imagens abstratas. Isso nos leva a crer que cada um vê o que quer. Então, mas a gente não pode confundir o sentido conotativo do denotativo. Denotativamente, o que a imagem mostra é somente uma folha. O que ela te leva a pensar, eu não sei. Eu, por exemplo, gosto dessa imagem porque ela me acalma. Só isso. E apesar de ser algo tão simples, às vezes eu fico com vontade de fazer um quadro dela. Porque o simples é belo e a textura da folha me faz pensar. A textura da folha me acalma. Só isso. Mas é só uma folha. Aí, só para concluir, eu me adiantei. Eu vi uma cruz. A cruz, para alguns, simboliza a morte, para outros, simboliza a salvação. Aí é só um pedaço de um bloco, visto de cima, que formou uma cruz. O que você vê é problema seu. O que eu tenho que fazer é só criar enigmas, é só criar sugestões, é só ir por esse caminho. O resto é você que vai fazer. Bom, analfabetismo imagético. Será que é possível isso? Eu já estou concluindo. E isso me faz pensar que é possível que nós, mesmo mergulhados no mundo da imagem, mesmo recebendo imagem o tempo todo, experimenta andar por aqui. Olha quantas imagens você recebe. O mundo da Campus Party é absolutamente imagético. Eu não vou fazer essa pesquisa aqui, mas quanto será de vocês que tem uma câmera fotográfica ou que tem um celular que é capaz de fotografar? Será possível que hoje, no período que eu chamo de... que eu estudo isso, quem chamou isso de pós-história é Willem Flusser. Então nós vivemos já pré-história, história, e hoje nós vivemos um momento onde a imagem prevalece em relação à palavra. Pós-história, ele diz. É possível, na época da pós-história, onde todos nós somos mergulhados
em imagens e bombardeados com imagens o tempo todo, é possível ainda termos analfabetismo imagético? Sim. Se você não escreve com a luz, e se você não é capaz de ler o que está escrito com o que o outro escreveu, você é analfabeto visual. Se você não alimenta o seu vocabulário imagético, se você não trabalha com a iconologia, com os símbolos, você pode se achar alfabetizado e não ser. Por isso, o questionamento sobre a futilidade e a banalidade do Instagram. O Instagram não tem nada de ruim, o filtro não tem nada de ruim. O problema são os analfabetos. As pessoas que não querem pensar imagem. As pessoas que não querem contar uma história. Mesmo que a história só tenha significado para mim e para minha esposa. Eu contei essa história e às vezes eu conto essa história para outras pessoas. Se você gostou ou não, é problema seu. Mas eu estou contando uma história. Eu escrevi aquilo. Eu estudei para isso. Eu estou compondo com os elementos. Eu coloquei o sol no lugar que eu queria. Eu estava andando com a minha esposa no Rio de Janeiro, recém-casado. Aí eu falei, amor, olha que cena maravilhosa. Eu vou fotografar isso aqui. Ela falou, que bom, amor, eu também acho lindo isso. Falei, então tá. E fiquei olhando, né? Não peguei a câmera. Aí ela pegou, amor, você não vai fotografar? Falei, vou. Mas ainda não chegou a hora. O sol não está onde eu quero. Eu vou ter que esperar aqui 4 horas. Minha mulher acha que me ama muito. Não é possível ela não me largar ainda. Ela falou, mas eu falei, não. Vai lá, eu vou sentar aqui nessa pedra e vou esperar 4 horas até o sol ficar onde eu quero para eu escrever essa história. Se a imagem ficou boa ou não, isso não é importante. O importante é que aquela imagem me fez contemplar, me fez pensar, e eu fiz outras pessoas pensarem com ela. Mesmo que a minha esposa tenha ficado muito brava comigo. Então, o problema da banalidade, do analfabetismo, é a superficialidade. Como seria um mundo sem imagem? Você é capaz de desvendar esse mistério? Você é capaz de falar como seria um mundo sem imagem? Eu não consigo pensar nisso, me dá paura pensar num mundo sem imagem. O mundo sem imagem é pavoroso. Ele é abissal. Mesmo os cegos têm imagens e pensam por imagem. Você duvida de mim? Você não acha que o cego criou uma imagem do mundo através do tato, através da audição? Nós só conseguimos ver o mundo e entender o mundo e compreender o mundo com imagens. Portanto, elas são mais importantes. Não mais importantes que a escrita, não é uma competição, mas elas são importantes. Elas são importantes e devem, merecem atenção. Como seria a imagem de um lugar sem imagem? Agora vai dar um nó na cabeça. Aí eu queria pedir 2 minutos da sua atenção. Na verdade, 2 minutos e 30 segundos. Eu mergulhei no mundo de imagens desse povo. E o que mais me preocupa nesse povo? Eu já fiz 4 viagens para lá, eu estou fazendo o filme desde 2010. Eu fui para lá logo depois do terremoto. Vou para lá daqui uma semana novamente. E o que mais me intriga nesse povo é que eles têm dificuldade de ver o belo. Eles vivem no Caribe, numa ilha maravilhosa, mas que infelizmente é cercada de lixo, de corrupção, de dificuldade, de adversidade, de terremoto, de furacão. E o que difere um haitiano do outro é que alguns haitianos conseguem ter esperança porque não perderam a capacidade de sonhar. E eu queria te pedir que você mergulhasse um pouquinho nesse mundo agora num vídeo que eu vou mostrar para vocês. There's no hope. To me, there's no hope.
is possible. It's possible. And we understand. And we believe that we can change Haiti. Isso me move. É isso que me move. Eu já passei esse vídeo, é um teaser do filme que eu estou fazendo. A única mentira que tem aí é que vai ser em breve que eu vou lançar. Eu não sei quando eu vou lançar. Mas eu estou contando essa história no tempo que ele vai precisar ser contado. O tempo que precisar, eu vou levar para contar essa história. E, para mim, a imagem, a fotografia, o cinema, eles são meios, não são fins. Eu acho, não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acho que você é a coisa mais bela que existe. De verdade. Porque você é único. Porque você tem características que nunca existiram e nunca mais vão existir em ninguém. Muita gente fala que as melhores fotos são as fotos da natureza, que a gente pode registrar aquele belo apoteótico, vamos chamar assim. Eu acho maravilhosa a natureza. E adoro fotografar a natureza, adoro fotografar bicho, adoro fotografar inseto. Eu tenho um projeto de fotografar a expressão dos insetos e mostrar como que eles se manifestam e no mundo onde a gente não vê. Eu adoro imagens abstratas, contar histórias com outra narrativa, mas eu acho que quando eu conto história de pessoas, eu estou no topo. E o meu desafio de vida é mostrar para o haitiano que existe um belo que ele não está vendo e que só ele vai mudar o país. Não são as ONGs que estão lá, não é o governo, é o povo haitiano. Como nas nossas dificuldades aqui no Brasil, somos nós que vamos mudar. E a forma que eu tenho de dizer isso são com as minhas imagens. As minhas imagens têm que falar mais do que eu. Eu quero que você esqueça de mim. Que você esqueça do meu rosto. Que você esqueça do meu nome. Mas que as minhas imagens ecoem na sua cabeça. Esse é o meu objetivo. É isso que me move. E eu sonho em ver um Haiti diferente. Eu sonho em ver um Haiti onde as pessoas também sonham. E o que eu posso fazer por isso? Eu não sou capaz de ir lá e dar casa para 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Eu não sou capaz de dar comida para toda essa gente. Eu não tenho habilidade manual, eu não sei construir nada. Eu não sei tratar de ninguém. Eu não sei arrumar o dente de ninguém. Eu não sei fazer nada, eu sou um inútil. Mas eu sei falar com imagens. E eu falei para essa moça que canta isso, eu gravei lá no Haiti essa moça cantando. Eu falei para ela, a sua música, a sua voz vai para lugares onde seus pés nunca vão chegar. E eu vou fazer isso. Esse é o meu compromisso com o seu povo. Meu compromisso. E aí me perguntaram assim, Alisson, você vai falar do Haiti na Campus Party, você é louco. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E espero que o Edu não me xingue, mas eu pouco me importo. Eu falo do Haiti em qualquer lugar, porque essa é a história que eu estou contando nesse momento. E eu espero que vocês assistam esse filme no cinema em breve. Vocês vão poder falar que vocês viram um louco falando do processo de construção. Estou aí à disposição no final, para quem quiser trocar ideia, vai ser um prazer. Deixa eu terminar. Eu queria te levar a pensar no imaginário. Eu queria te levar a pensar, a questionar o que é real. Eu quero te levar a pensar que às vezes a imaginação
é mais importante do que a realidade, que a sua capacidade de sonhar é mais importante. E eu fiz essa foto e uma pessoa falou assim: Alisson, você fez a foto do caos. Falei, caramba, eu consegui fotografar o caos. Eu não vou falar mais nada sobre essa foto. Eu quero falar sobre sonho, sobre imaginação. Estudos recentes mostram que nós não precisamos dormir. Sério mesmo. Nós só precisamos sonhar. Sempre que você dorme, você sonha. E o perigo, por exemplo, da gente dirigindo, de a gente dormir no volante, é que a gente começa a sonhar acordado. Já aconteceu com você? É desesperador. Porque o seu organismo está falando, para, sonha, e você não para. Aí você vai sonhar. E você vai morrer, mesmo por um sonho. Nós precisamos sonhar. Se você ficar deitado 8 horas numa cama, se você não dormir, você vai acordar quebrado. Se você dormir, você vai acordar revigorado, porque seu organismo precisa sonhar. E na imagem, se você não sonhar, ícones da fotografia souberam sonhar. Ícones da pintura souberam criar o novo com base no imaginário. E você aprende a fazer isso. Eu quero te desafiar a isso. Imagens contam histórias e nos ajudam a plantar sonhos. Essa frase do Ansel Adams, para mim, é um lema da minha vida. Quando o mundo se tornar confuso, me concentrarei em fotografias. Quando as imagens se tornarem inadequadas, me contentarei com o silêncio. Essa foto eu fiz com o celular, que me leva a pensar nisso que a gente está falando. Nada mais é do que uma pomba voando. Aqui é outra pomba, trazendo para mim uma imagem do inexplicável. Como que essa imagem pode causar essa sombra? Não sei, é inexplicável. Mas ela me faz pensar, ela me faz sonhar. A gente vive um mundo da hiperimagem. Aqui nós estamos num ambiente de internet, onde uma das coisas que revolucionou o mundo da internet foi o hipertexto. Atentem, porque nós nos próximos anos vamos viver um mundo da hiperimagem, onde nós vamos poder conectar os mundos com coisas que estão nas nossas imagens. Isso eu acredito que é o futuro da fotografia. E para que isso aconteça, nós precisamos reconfigurar o nosso conceito de imagem para que a gente não viva num mundo de analfabetismo visual, mesmo sendo bombardeado com tantas imagens o tempo todo. Reconfigurar. Reconfigurar. Agora sim eu vou terminar. Essa foto eu separei porque ela também traz um significado muito grande para mim. Eu chamo essa foto de suporte da paz. Esse lugar está a 5.200 metros de altitude. 5.200 é um lugar onde tem pouco oxigênio, muito frio, um lugar de neve eterna, mas que desde 2008 eu fotografo esse lugar e estou acompanhando a triste realidade dessa neve derretendo, e estou acompanhando isso. Essa imagem nunca mais vai se repetir. Se você for lá agora, tem muito pouca neve. Nesse lugar, as coisas mudam de forma repentina. Você está com um sol muito intenso, de repente, entra a nuvem, fecha a neblina, daqui a alguns segundos, abriu o sol de novo, e você pensa que o mundo é diferente ali. Einstein tem uma teoria de que quanto mais você se distancia do centro da Terra, mais devagar o tempo passa. E ele provou isso matematicamente. Evidentemente que eu não sou capaz de reproduzir. O fato é que a gente chama de pentelionésimos de segundo. É muito pouca a diferença que dá numa vida, mas matematicamente ele provou que isso é possível. Eu não sei. Eu sei que eu senti isso lá. Quando você está lá, parece que o tempo é diferente. Parece que você está num lugar onde não é seu. Lá não mora ninguém. Esse lugar chama-se Huaytapallana. Em Quechua significa lugar onde se colhe flores. Um lugar onde não tem flores. Para mim, muito poético. E a composição das cores ali, esse ambiente inóspito e ao mesmo tempo atraente e ao mesmo tempo enigmático,
esse lugar, apesar de tudo, de toda a insegurança, ele traz paz. E eu tenho essa foto em tudo quanto é lugar pendurada, para eu lembrar que nesse momento eu não escolhi a paz, eu escolhi a guerra, eu escolhi o Haiti, eu escolhi as dificuldades, eu escolhi as adversidades, eu escolhi estar perto de pessoas onde a gente tem conflito, onde a gente tem dificuldade, onde tem... Eu sou professor de uma faculdade, imagina quantas dificuldades a gente enfrenta, mas eu escolhi tudo isso. E essa foto me mostra que eu escolhi não estar na paz ainda, porque não é momento de paz, é momento de guerra, é momento de fazer a diferença, é momento de falar com imagens e não momento de se contentar somente com uma bela imagem. E essa imagem simboliza isso tudo para mim, e ela é muito forte também, que eu conheci a minha esposa nessa viagem, conheci a minha esposa lá, e ela tem uma amplitude muito grande também do momento que a gente vive com relação ao aquecimento global, para onde nós vamos, tudo isso para mim está escrito nessa imagem. E eu espero que você faça a sua escolha. Se é o momento de você viver na paz, se é o momento de você viver na guerra, isso não importa. O que importa para mim é que você entenda a importância de pensar com imagens, de viver imagens, de respirar imagens e de se comunicar com imagens. Muito obrigado. Alguém quer fazer alguma observação, alguma pergunta? Vou ter o maior prazer para responder. Olá, você trabalha com fotos, você é fotógrafo, cineasta. Eu vi uns trabalhos pela Phantom, pelo site da Phantom de música, né, de clipe, de banda. Você acha que para você encontrar essa linguagem fotográfica, precisa passar por multitemas assim? Tipo, para você fazer um clipe é uma coisa, para você fazer um filme, as composições, sei lá, eu sei que tudo parte da fotografia, mas você acha importante essa coisas aí? Eu entrei no mundo da imagem porque eu sempre gostei de escrever. Quando eu descobri que eu podia escrever com a luz, eu descobri que eu podia contar outras histórias e que podiam se comunicar de forma diferente. Quando eu descobri que colocando essa imagem feita com a luz em movimento, eu contava ainda outras histórias, eu entrei no cinema. Só isso. O resto é curiosidade. Eu sou curioso, eu sou absurdamente curioso. Eu fico olhando para vocês, às vezes eu perco o que eu estou falando porque eu quero entrar no seu mundo. Eu quero saber quem é você, de onde você veio. E é isso que me faz fazer tantas coisas diferentes. Eu já fiz filmes muito diferentes, já fiz fotos muito diferentes, já conheci culturas muito diferentes. E o diferente é o que me move. Eu odeio o igual, o óbvio me irrita. E isso me move. Então, quando eu entro dentro desse mundo, se eu vou pesquisar sobre Haiti, eu vou entrar dentro do Haiti. Eu vou mergulhar lá dentro. Se eu vou fazer um videoclipe, eu vou mergulhar ali dentro. Eu vou entender o que aquele pessoal está pensando. E para mim muda quando uma coisa é autoral, ninguém está me pagando nada para ir para o Haiti. Eu estou indo com o meu bolso. É diferente. Quando alguém me paga e me fala assim, Alisson, preciso que você traduza essa história em imagem. Ok, é meu trabalho, eu vivo disso, eu preciso comer. Não sei se você precisa, mas eu preciso. E eu também preciso de umas ferramentas que são meio carinhas. Câmera é caro, tudo caro. Então eu preciso fazer trabalho. Só que eu ajo com muita seriedade. Eu entro dentro desse mundo e conto história. Só isso. Eu gosto de contar história. E eu vivo disso. Tem uma frase, não é minha, né? O cara escreveu lá, eu vivo de contar história e apertar botão. Não é minha, mas se aplica a mim. Bom dia. Eu sei de uma história que aconteceu lá no Haiti também, inclusive, logo depois que aconteceu o tsunami e... O terremoto, desculpa, confundi as coisas. E tinha uma menina de Nova York que trabalha com
manipulação de imagens, que foi para lá e descobriu toda essa devastação que aconteceu e tal. E ela descobriu que ela podia ajudar recuperando as memórias das pessoas de lá, né? E eu queria saber, assim, ela falou, eu ouvi palestras dela, ela falou que foi uma experiência única, você poder recuperar essas memórias. E eu queria saber de você, como é que você está fazendo isso lá, né? Porque você falou que você retrata isso e traz para o mundo, mas lá dentro você consegue fazer alguma coisa assim? Você consegue recuperar esse olhar de beleza das pessoas lá ou não? Eu não consigo te responder ainda, não terminei meu filme, mas esse é meu objetivo. Eu quero também contar histórias, aliás, você tem uma dívida comigo de me passar esse contato, e eu preciso conhecer essa história também. Mas esse é o meu objetivo. O meu filme não fala sobre as placas tectônicas que se movem, o meu filme não fala sobre tragédia, o meu filme não fala sobre pobreza. Meu filme fala sobre haitianos. Só isso. Só que eu não posso ignorar o contexto da pobreza, do terremoto, da tragédia. Mas eu quero contar histórias, eu quero mostrar essas histórias. Isso é o que move um cineasta. Quantas histórias que precisam ser contadas? Isso me aflige. Eu fico pensando que eu precisava viver 200 anos. Porque eu preciso contar muita história ainda. Então, na verdade, eu concordo com ela. É muito gratificante, muito emocionante. Vale a pena qualquer esforço para contar histórias que precisam ser contadas, né? Agora, se eu estou conseguindo fazer, eu estou acompanhando. Desde 2010 até agora, eu estou lá, eu vou, visito as mesmas pessoas e estou tentando fazer essa conexão, né? Mas é um processo muito difícil, às vezes decepcionante, às vezes a gente não consegue as mesmas coisas que a gente espera. Enfim, é sobre essa história que fala o filme. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas no fim é o meu objetivo e no fim é o objetivo dela, e acho que tem muita similaridade aí. Oi. Não sei se eu perdi, mas eu queria saber por que a preferência da câmera de filme para as câmeras digitais. Mesmo vendo aqui pelo que você faz, também você tem esse pé no digital, de gostar de tirar foto no Instagram e falar um pouco disso, mas por que essa preferência talvez filosófica pela câmera de filme? Perfeito. Duas coisas. Primeiro, eu sou professor de fotografia. Então a dica básica, você quer aprender a fotografar, compra uma câmera de filme. Ponto. Uma câmera de filme, não uma Lomo. Não tenho nada contra também, mas você não aprende a fotografar nada. É uma câmera onde você possa fazer todos os ajustes. Porque eu não tenho nada contra ajustes automáticos. Nada. Tem gente que tem câmeras mega power, mas usa tudo no automático. Eu não tenho nada contra. Só que eu acho que você tem que ser honesto. Em dizer lá, autor da foto, coloca lá, Nikon tal. Canon tal, não foi você. Então, quando você faz a foto com filme, existe uma comunicação muito mais forte. Porque você não vê a foto na hora. Você tem que pensar muito mais. O clique tem mais valor. Custa caro. Então, ele te leva a um caminho oposto à da banalização. Por isso eu gosto do filme. Porque eu mergulho com mais força. Eu fiz uma viagem em 2001 para tribos indígenas brasileiras. Duro. Não tinha um centavo, uma câmera ruim, lente ruim. Uma dificuldade. Eu levei um filme bom. Aí eu mostro, às vezes, na aula, tal, e mostro as fotos. Aí os alunos perguntam assim, professor, foram quantos cliques? Eu falei, não, você não está entendendo. Você está vendo todos os cliques. Esses não são os melhores. Cada foto era uma história. Cada foto merecia, porque uma delas eu ganhei um concurso nacional. Talvez por causa disso. A preocupação que eu tinha de construir, de desenhar, de escrever. E o filme me faz entrar nesse mundo. A insegurança, será que deu certo? Será que eu fotografei direito? Isso tudo eu acho que é muito positivo. Porém, para o uso profissional, é muito difícil conviver com isso, né? Eu também fotografo para viver. Então eu fui obrigado a entrar nesse mundo digital, não tenho nada contra, só que volta e meia eu faço esse exercício para treinar meu olhar. Eu volto a fotografar com filme justamente para me obrigar, e eu às vezes faço um exercício até meio sacrificante, né? Meio autoflagelador.
Eu ando com todo o meu equipamento digital nas costas, 15 quilos na mochila, 2 câmeras e 6 lentes, e fotografo com a minha, só para eu entender que aquele peso nas costas é só um peso, que a fotografia não está ali. É loucura da minha parte, filosofia, sei lá o quê. Mas é por aí. Agora, quando eu preciso fotografar, geralmente eu tenho o celular no bolso. Então, se eu consigo também escrever com a luz com o celular, usando filtro ou não, concordo com o que o Lully falou na quinta-feira. O Lully, concordo plenamente com ele com relação a filtro. Ele disse que quando você usa o filtro para acentuar a mensagem que você quer passar e aquela realidade, é legal. A manipulação, enfim. Agora, o que não funciona é você colocar digitalmente um braço numa pessoa sem braço. Foi esse exemplo que ele deu. Então, esse que é o limite. Então, eu gosto de fotografar digital, gosto de Instagram, gosto de fotografar com celular, mas volta e meia eu busco essa separação justamente para treinar o meu olhar e para eu não me distanciar das minhas origens. Não sei se respondi. Tudo bem? Tudo bom. Meu nome é Anderson, eu fui do Corpo de Fuzileiros Navais por 9 anos, eu sei o que é o Haiti. Eu organizei o Seminário de Operações de Paz para a Defesa, em que Ministério da Defesa, toda essa galera envolvida com isso aí. Então, eu sei o que é uma criança comer um biscoito de barro. Se alguém não sabe o que é uma criança comer um biscoito de barro, essa é a realidade do Haiti. Então, uma coisa que eu já quero ver contigo é se você tem conhecimento do trabalho que o Corpo de Fuzileiros Navais faz no que se refere a relações públicas, que existem esforços do Corpo de Fuzileiros Navais para poder receber pessoas como você, para fazer esse intercâmbio. Existe uma assessoria de comunicação social para fazer esse trabalho, inclusive, se for o caso, de uma possibilidade de parceria de você ir embarcado ou ir com os efetivos do Corpo de Fuzileiros Navais e, inclusive, ficar na base acadêmica Raquel de Queiroz, que é a que fica lá. Então, às vezes, a gente não tem a informação, mas, às vezes, a gente tem a vontade de fazer. A operação de paz que é feita no Haiti, quem é capitão dessa operação de paz é o Brasil. Tá? Então, existe uma base de fuzileiros navais segura, uma base de fuzileiros navais saudável e que leva paz e segurança para o Haiti. Eu te dou essa certeza, porque eu servi no Corpo de Fuzileiros Navais. Então, eu te garanto, se você for na assessoria do Corpo de Fuzileiros Navais, eu te garanto que alguém vai te ouvir, que vai ter um oficial que vai te atender e que vai te dar o apoio para você fazer isso. Hoje eu não estou mais no corpo, opção particular minha, hoje eu também sou professor, mas essa experiência que eu vivi, eu posso te falar isso. Obrigado pelo seu trabalho, isso é muito importante. Eu que agradeço. Como é que é seu nome? Anderson. Eu conheço o trabalho que os brasileiros estão fazendo lá, na MINUSTAH. A base de fuzileiros navais, em especial, não conheço. Eu conheço o pessoal do Brabate. Estive lá, toda vez que eu vou, eu fico lá, tenho bons contatos ali. Eu escolhi não utilizar essa possibilidade por uma questão ideológica. Eu quis dormir com eles, eu quis vivenciar com eles realmente, dormir no chão, dormir ao relento no quintal de uma casa. As 3 vezes que eu fui, as primeiras 3 vezes. Mas simplesmente para ter essa conexão, né? Mas eu acho, inclusive, quero te parabenizar por esse tempo, quero te parabenizar por essa postura. Eu acho, inclusive, que o Brasil devia acordar, porque nós temos que exportar isso que nós temos, que o brasileiro faz um trabalho belíssimo. Pena que muito brasileiro não vê dessa forma e acha que a gente tem dificuldades aqui no Brasil e que a gente não tem nada a ver com o problema do Haiti, que gastar milhões lá é um desperdício. Eu não concordo com isso e eu gostaria que o meu trabalho também fizesse a população a mudar de opinião. No meu filme eu vou abordar sobre esse assunto também. O trabalho dos brasileiros é exemplar. Eu não estou falando isso porque o Anderson está aqui. Quem já ouviu outras palestras minhas, outras coisas, sabe que eu já falo isso em outras ocasiões. Então, eu agradeço o contato e, quem sabe, posso entrar em contato numa próxima viagem, que eu vou agora semana que vem, né? Mas é inquestionável o trabalho dos brasileiros lá e eu sei dessa questão da segurança, da infraestrutura, de tudo isso. Mas parece meio masoquista, mas eu escolhi fazer diferente, entendeu? Para que isso ficasse
impresso em mim, né? Mas muito obrigado pelo seu comentário. Mais alguém? Bom, eu espero que você me dê o privilégio de continuar essa conversa online. Por favor, vai ser um prazer para mim. Eu tenho um problema muito grande com o fator tempo, por isso também sou fotógrafo, que eu preciso congelar o tempo, mas não consegui isso na minha vida ainda. É caótica a minha vida. Eu moro em Praia Grande, dou aula em São Paulo, estudo em Campinas e tenho uma produtora, viajo para vários lugares. Eu não sei por que eu sou tão insano assim, mas eu quero continuar essa conversa com você, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos vocês, obrigado Edu, obrigado pessoal aí da organização e bom final de Campus Party para vocês. Pessoal, só para lembrar que depois do almoço